Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2022 do fundo Kinea Securities KNSC11, fundo de CRI, né, de papel aí da Kinea. Então vamos ver aqui a performance dele no mês de novembro, né, ver quanto pagou, né, aí, qual foi, o que que a gestão, né, fez aí nesse mês de novembro. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agri, Infra, o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. É tudo de graça e ajuda bastante a gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube. E também vou deixar o relatório na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram, tá? E também para você conhecer a nossa área de membros, outra forma de você ajudar a gente aqui no canal. Vamos lá então, sem mais delongas. Relatório de novembro do KNSC11, né, o fundo que investe aí principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. Também tem algumas cotas de FI na carteira, tá? Fundo que, ao contrário do KNCR, né, que investe ali em CRIs indexados principalmente à taxa DI, o KNSC11 começou, né, na verdade iniciou com a taxa principal IPCA, né? E durante essa alta da Selic tem adquirido aí, já está com uma boa parte do patrimônio com CRIs indexados à taxa DI, tá? Um fundo que já tem agora mais de 1,1 bilhões de patrimônio líquido, tá? Uma cota patrimonial 88,60, na base aqui 30 de novembro, inclusive o fundo anuncia, né, seus proventos sempre no último dia útil do mês que ele faz referência e paga normalmente ele 10 dias úteis depois, né, então pagou no dia 13, 75 centavos por cota, já melhorando, né, inclusive os rendimentos pagos nos últimos meses aí que pegou aqueles meses mais pesados de deflação. O fundo hoje está com mais de 80 mil cotistas e eu sou um desses cotistas, tá? Tenho aí comprado cotas do fundo, aproveitando inclusive o preço de mercado, né? Ontem eu cheguei a comprar mais algumas cotas aí abaixo de R$ 84. Então o fundo tem aí melhorando, né? Melhorando aí agora os seus proventos, porque os meses de inflação acabam que de inflação positiva acaba beneficiando então os fundos indexados ao IPCA. A cota de mercado aqui então do fundo encerrou novembro a 85,66 e está flutuando já nesse patamar aí desde a queda em relação aos meses de deflação, aqui em torno de R$ 85 em média, tá? Flutuando ali 85, 86, cai para 84, então tá dentro dessa média ali, não tem uma volatilidade tão grande depois da queda maior que teve, né? E o fundo está com uma liquidez média diária de quase R$ 4 milhões, né? Característica dos fundos da Kinea, que tem uma liquidez de mercado muito boa, né? O KNCR 11, 12 milhões no mês de novembro de liquidez média diária, um dos maiores do mercado, né? Então, o fundo também aqui, né, tem 5 vezes menor do que o KNCR, mas está com 4 milhões de liquidez média diária. Se a gente pegar ali pelo patrimônio, né, ele tem uma liquidez ainda melhor do que o KNCR11, proporcionalmente, né, ao patrimônio. Bom, o fundo que está com uma alocação atual de 104,7% do seu patrimônio, né, que aí é característica dos fundos Equinea também fazer uma espécie de alavancagem com operações compromissadas, né, tendo ali um spread e um lucro nessas operações, né, que ela investe em CRIs. E aqui a taxa média dos CRIs indexados ao IPCA está em IPCA, claro, mais um prêmio de risco de 8,14%, e os que estão indexados à taxa DI está com uma taxa de risco de 3,52%, né, muito bom em relação também ao mercado. Posição final do período, ao fim de novembro, então o fundo teve uma alocação de 104% dos seus ativos, 1,7% em LCI, 3,4% em instrumentos de caixa, que basicamente, né, esses percentuais aqui são os valores de caixa que o fundo tem hoje, né? Claro que o LCI sempre tem ali um período, né, que tem que ficar travado, não sei se vale o mesmo para os fundos, nos grandes fundos, né? Mas para o investidor normal, esse tipo de aplicação tem um travamento ali de 3, 6, 9 meses, dependendo aí do que você contratar, mas acredito que para os grandes fundos aí, grandes investidores, não tem nem esse travamento quando você investe em letras de crédito imobiliário, né? Então, o fundo aí está com uma alocação mais relevante
então nos ativos-alvo, né, utilizando a parte compromissada. Com relação à rentabilidade, o fundo aí, então pagou proventos de 75 centavos por cota no último dia 13, né, isento de imposto de renda, e de e fala aqui, né, isento de imposto de renda, com 0,79% considerando a cota média de ingresso, 94,98, né, ingresso provavelmente daqueles que participaram das emissões, né, que corresponde a 77% da taxa DI do período e 91% do CDI, considerando o gross up do IR da alíquota de 15%, tá? Então, se descontar ali o imposto de renda, né, daquelas aplicações, normalmente aí com base no CDI, né, dá 91% de rentabilidade líquido de imposto de renda. Aqui o fundo tem desde 2020, tá? Um fundo recente aí, fez agora em outubro, né? 2 anos de mercado, administrado pela Intrag, gerido pela Quineia, tem uma taxa de administração e gestão de 1,20%, não tem taxa de performance e é para investidores em geral. Aqui ele fala sobre a rentabilidade, né? Então, ele fala justamente sobre essa melhoria da rentabilidade, né? Então, saiu daqueles meses de deflação, basicamente é isso, né? Saiu aí dos meses de deflação. O país costuma ser um país de inflação positiva, né? Então, esses meses de deflação passaram e provavelmente vai retornar aí, vai ter uma melhora da rentabilidade, principalmente nos proventos para os próximos meses, como a gente estava prevendo aqui, normalmente a partir aí de janeiro, né? Os proventos de novembro, que é o que a gente está falando agora, ele ainda pegou a deflação de setembro, né? 0,29% negativo, e pegou ali 0,59% de outubro. Em novembro já teve inflação positiva, né? No caso foi 0,37 ou 39, se eu não me engano. Então vai pegar 2 meses de inflação positiva, o que vai dar aí um cupom interessante dentro do fluxo financeiro para os proventos relativos a dezembro, que vão ser pagos em janeiro, que é o que a gente previa ali, como a melhor aí, mais essencial, né, mais relevante dos proventos dos fundos indexados ao IPCA. E aqui tem as operações compromissadas reversas, né, onde o fundo faz ali, capta no mercado, né, um passivo ali, e cria um passivo financeiro com um valor de remuneração mais baixo do que ele investe, e acaba tendo ali uma rentabilidade em relação a esse valor, como se fosse uma alavancagem, né, que os fundos fazem, né, para adquirir os imóveis, tá? E aqui no resumo da carteira, a gente verifica que 39% já dos CRIs da carteira já estão indexados à taxa DI, tá? Então o fundo, e a gente verifica aqui, então 63,2% são os CRIs indexados à inflação, cotas de FIIs correspondem a 2,5%, LCIs 1,7%, e o caixa, né, essencialmente aqui 3,4%, que dá 109% então do patrimônio, né? Então a operação compromissada basicamente é essa diferença de 9,8%, né? O fundo tem aí esse passivo que na verdade ele utiliza para adquirir CRIs com uma rentabilidade um pouco maior. Bom, aqui são as alocações por setor, então escritórios e residencial principal, né? Hoje o fundo tem das alocações aí em CRIs, o fundo tem quase 60% indexados a IPCA, 37,1% indexado ao CDI, na verdade isso aqui é em relação ao patrimônio, né? E a Selic 3,1%, tá? Então basicamente segue também o mesmo percentual de rentabilidade aqui da taxa DI, né? A taxa DI acompanha a Selic, né? Aqui é a questão da liquidez no mercado. Então a gente verifica aqui que o valor da cota caiu bastante, né, nesse período aí. A gente verifica aqui que a cota de mercado, que é essa linha laranja, né, despencou muito aqui, ficou a partir de agosto abaixo do valor patrimonial do fundo, né, que basicamente desde o início era negociada acima da cota patrimonial, e aqui ficou abaixo. Então está numa oportunidade interessante, né, para quem estava a fim de entrar no fundo igual eu estava. Então o fundo baixou da cota patrimonial, acabei entrando no fundo, né, pagando ali provento baixo, que a gente sabia, a deflação não é comum no Brasil, então uma hora a deflação ia acabar e os fundos iriam voltar, né? Então, quase 80 milhões de negociação de volume de transação no mês de novembro, quase 4 milhões de liquidez média diária.
E falando aqui das informações contábeis, né? Então a DRE gerencial, o resultado dos CRIs 10,4 milhões, já começou a melhorar então aqui os resultados dos CRIs, né? A correção monetária principalmente, os juros, né? E resultado dos FIIs 300 mil reais, dos LCs 200 mil reais, né? Já que também a taxa DI está bem alta, né? E também outra aqui indexada a taxa DI, os instrumentos de caixa, né? Que é deixado aí então numa rentabilidade aí com base no CDI, 300 mil reais, tá? Despesa do fundo 1,2, 10 milhões de reais aqui foi o resultado líquido e distribuiu 10 milhões de reais, 75 centavos por cota foi a distribuição do fundo no mês de novembro. E aqui está o histórico, né? Então, quando a deflação começou a aparecer aqui, a queda maior foi em setembro, que pegou a deflação de julho, que foi anunciada em agosto, né? Que foi a maior delas, né? Então teve um impacto maior aqui em setembro. Aqui já pegou 2 meses de deflação, né? E novembro, então, pegando o último mês de deflação, pegando o positivo de outubro, né? Parte aí de outubro positivo, então melhorando a rentabilidade do fundo, provavelmente voltando ali aos patamares de 0,90, né? 1% aí com base no valor de mercado de distribuição para janeiro, essa é a expectativa, né? E dentro da carteira do fundo, o fundo está com a carteira bem diversificada, né? Como a gente viu, já equilibrou com relação à Selic, né? A taxa DI, e atualmente está com 60 CRIs na sua carteira, então está bem diversificada, interessante, né? E 3 fundos imobiliários, né? Então, tendo aí uma diversificação interessante já dentro do seu portfólio, tá? E aqui a especificação de cada CRI, né? A parte qualitativa, a garantia, né? Como é que tá ali, como é que ele é atrelado, né? Qual é a descrição aí de cada um desses CRIs, você pode baixar aqui, fazer essa leitura detalhada aí, você estudar o fundo, né? Para poder entrar no fundo, estudar um pouquinho do fundo, saber se tem inclusive algum CRI desse próximo da sua casa, né? Para saber realmente como é que estão as coisas, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do KNSC11, fundo Decri da Quineia, esse aí agora mais, quase mais, né, não é mais um CRI com indexação ao IPCA, como era no início, né, mas já está bem mais equilibrado, né? Ali ainda está com preponderância de IPCA, mas está bem mais equilibrado com relação a também a taxa básica de juros, tá ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do KNSC11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu tenho KNSC11 na minha carteira, em torno de 3 a 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário já está alocado no KNSC11. Eu tenho aproveitado realmente, não é nenhuma indicação, mas eu tenho aproveitado o preço baixo, né? E a expectativa de aumento de proventos novamente, né? E também tem a questão de ser uma grande gestora aí de mercado, né? A Quineia, então isso dá uma diferenciação em relação aos outros fundos, ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.